É essa igreja que a gente vai visitar? É. Conjunto Carmelita do Recife. Olha, vamos ver. Que linda! Ah, tá fechada aqui a principal. Aqui tem uma inscrição. E olha a igreja, que linda! Tá um pouco apagado aqui o desenho do teto. Aqui ó, tem essa porta de madeira que tá fechada. Aqui a pia batismal, ó, tem duas, tem essa. Não, eu acredito que aqui é onde ficava a água benta. É, a água benta aqui de um lado e do outro. Isso aqui nem é a pia batismal, não. Olha que igreja linda, minha gente. Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente veio conhecer o conjunto de igrejas carmelitas que fica aqui no bairro de Santo Antônio, no Recife. Essa igreja pertence aos padres da Ordem Carmelita, né? E começou a ser construída em 1700. Demorou bastante tempo para ficar pronta. E essa pintura aqui que vocês estão vendo no teto, ela só foi descoberta em uma reforma em 1970, gente. Olha quanto tempo ela passou escondida e hoje ela está sendo exposta aí. A igreja é cheia de detalhes, muito rica em detalhes, e uma curiosidade dela é que ela possui 9 altares laterais. Gente, é muito altar. Olha isso. São 9 altares que tem nessa igreja. Cada um mais bonito que o outro, né? Já era fim de tarde e a gente deu sorte de pegar essa igreja aberta e não poderíamos deixar de filmar um pouco para vocês. Mostrar um pouco assim da história, né? Tudo que as igrejas representam. Recife tem muitas igrejas porque foi uma das primeiras cidades, né, da colônia portuguesa, e essa quantidade de igrejas que a gente consegue ver por Recife ainda refletem esse período da história, né, que não é só um período religioso, porque a gente sabe que as igrejas, elas eram um símbolo, sim, de poder e status social. Essas irmandades, elas detinham tudo, né? Porque elas faziam uma função social, educacional, cultural, assistencial, assim, tudo praticamente era controlado pela igreja. Então a gente vê a importância de preservar, né, essa história, que hoje acaba não tendo tanta força e se perdendo um pouco, mas é importante quando tiver a oportunidade de estar entrando na igreja, visitando um pedaço dessa história, né, que a gente consegue ver onde se mistura tudo, né, a arte, a religião, tudo tá ali, tudo entrelaçado, e é muito bonito. Eu acho muito bonito essas igrejas, com a riqueza de detalhes que elas têm, e com tantos anos, né, porque são muitos anos de história e que ainda duram, ainda estão preservados. Então, sinceramente, eu não posso ver uma dessas igrejas antigas e abertas que eu gosto de entrar, eu gosto de apreciar, que a gente não está falando de religião e da religião em si, mas do pedaço da história, de poder ver e olhar isso como ou com olhos diferentes, realmente como uma obra de arte, que esse local não deixa de ser, né, gente? Porque olha isso aqui, olha a riqueza de detalhes desses painéis, né, de tudo que tem dentro desse lugar. Ó, é realmente um espetáculo, Pensar que isso aí foi tudo talhado à mão, que demorou anos para ficar pronto. Olha que lindo esse altar. Esse é o altar principal, muito bonito.
Realmente é de uma riqueza de detalhes sem igual. Eu vou mostrar aqui de outro ângulo para vocês terem uma noção melhor, tá? Ali é a entrada por onde a gente veio. E aqui eu tô na frente do altar principal fazendo esse giro para vocês. Uma coisa em relação às igrejas católicas, eu tenho muita curiosidade. É o que significam essas cabecinhas, gente. A gente consegue ver assim em várias imagens. Se você estiver assistindo esse vídeo e souber o que é que isso significa, já deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sempre tenho curiosidade quando eu vou nessas igrejas que eu vejo essas imagens, que tem essas cabecinhas assim ao redor. Eu sei que tem algum simbolismo, mas eu não sei qual é. Se você souber, me explica aqui o que é que eu quero saber, tá bom? Aqui nessa parte ficam alguns túmulos, mas a gente não teve acesso porque está fechado. E seguindo para outra lateral tem uma espécie de lojinha. E lá é cheio de azulejos portugueses que contam, que encenam uma história. E esses azulejos portugueses são muito raros. A gente consegue ver que eles estão descascados, né, pela ação do tempo em algumas partes. Mas eles são muito bonitos, a gente consegue ver em algumas dessas igrejas antigas esse tipo de azulejo. Quando eu fui na igreja da Bahia também tinha azulejos assim. Então são azulejos originais portugueses. E aqui tá uma lojinha, né, de souvenirs, de artigos religiosos, para estar ajudando na manutenção desse lugar. Eles ensinam passagens, sabe, da Bíblia. É muito, muito, muito legal. Eu acho que deve ter alguma forma de fazer o restauro disso aí, de preservar, né? Porque, gente, é uma raridade isso aí. São azulejos portugueses. Pensa. Isso veio na época da coroa pra cá e tá assim, né? Desse jeito. Apesar que esse aqui tá ainda bem preservado porque a gente consegue entender a cena em si. Aqui é um pouco do teto, né? Como vocês sabem, é tudo madeira, tudo talhado em madeira. Era um processo que durava anos para ficar pronto. E é isso, aqui a gente vai embora e vamos para a igreja ao lado, que é essa aqui que vocês estão vendo, a igreja de Santa Teresa d'Ávila, né? Faz parte aqui do complexo carmelita e é uma igrejinha que fica na lateral. Para a gente chegar nela, a gente passa por essas palmeiras e aqui também tem os detalhes todo em rococó, que era o estilo da época, né, do barroco. E essa igreja, ela é dedicada a Santa Teresa d'Ávila. Também é uma igreja belíssima, pouco visitada porque ela fica mais recuada e uma obra de arte, né, gente? Como vocês sabem, eu já tô cansada de falar que é uma obra de arte, porque olha aqui, ó, o que a gente tem? É um museu, é uma galeria, é uma coisa linda de se ver, né? Essa igreja possui 68 painéis no teto, gente. 68 painéis pintados à mão por artistas da época. Esses painéis contam a história de passagens, né, de Santa Teresa d'Ávila, da vida dela. E eles encenam, retratam tudo aí nas paredes dessa igreja. Coisa mais linda, né? Se tiver a oportunidade de passar, ver uma igreja dessas abertas, não perde muito tempo não, gente. Entra, aprecia, sabe? Não é a religião em si, mas é o contexto histórico, é tudo que significa e representa, assim, né? Vai com olhos de arte mesmo para apreciar esse lugar e tentar entender um pouco do que esse período representou, né, para a nossa história, que é carregada disso aí. Gente, muito bonita a igreja, fica aqui no centro de Recife e é aberta para visitação, né? A gente viu as duas hoje, uma verdadeira obra de arte. Se estiver passando por aqui, ó,
Vem dar uma olhada se você gosta de história. Não sei de que ano é essa igreja, mas bastante antiga, porém está bem preservada. Vou mostrar um pouquinho aqui do centro para vocês. Aqui, ó, é a entrada. Olha os anjinhos do portão. E aqui, ó. Aqui é o centro, tá vendo? Esse é o centro do Recife hoje, plena segunda-feira, 4 horas da tarde. Olha aqui o movimento. Aqui tem que tirar um dia pra vir todas as igrejas. Tá vendo? Aí são muitas igrejas que tem aqui, ó. Ali tem uma. Aí entramos nessa aqui, ó. Olha, tem uma inscrição aqui. Principiado em 1854. Acabado pela mesa regedora. Bom, não sei o que isso significa, mas está escrito aqui. E ali fica a outra que a gente entrou. Esse aqui é o centro. Fechou já, ó. Fecha às 16 mesmo, hein? Olha a estátua ali, tem 2 estátuas enormes. Muito bonita a fachada dela também. E como vocês podem ver, gente, o centro de Recife está ficando cada vez mais vazio e abandonado. Várias ruas do centro estão ficando assim. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima. Tchau! Paramos aqui, ó, pra comer uma tapioca. Tem curiosidade de saber quanto custa. Vamos experimentar.